Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do ITS Cash, que é um projeto muito especial, onde a gente tem o objetivo de trazer conteúdo relevante sobre tecnologia, inovação, mercado SAP, empreendedorismo e muito mais. Então, fiquem ligados, hoje a gente tem um convidado muito especial, um protagonista de toda a história da ITS, de toda essa empresa, e a gente quer contar um pouquinho a história dele aqui. Gil, tá contigo. Boa. E aí, pessoal, sou Jordana Flores, Head de Marketing da ITS, e junto com o Luca eu serei a co-host hoje, né, nessa segunda temporada, e o nosso convidado, né, nosso presidente, Paulo Ronchetti, que vem aí compartilhar um pouquinho da história dele de empreendedorismo, da história dele como sócio fundador da ITS. Então, Paulo, vou pedir para te apresentar um pouquinho aí para nós. Obrigado. Eu tenho que cantar ou só posso só falar? Se quiser cantar, por favor. Não, cantar eu sou horrível, vocês não iriam gostar. Prefiro mais minha posição de vendas. Eu sou Paulo Ronchetti, tenho 61 anos. Minha mulher chama Elise, eu tenho 2 filhos, o Luca e a Priscila, e tenho um neto chamado Eric, que é a minha paixão. Hoje eu estou como CEO, como presidente da ITS, mas eu sou fundamentalmente um vendedor nato. Pelo menos eu me julgo dessa forma. Tá? Eu desenvolvi toda a minha carreira em cima de vendas, né? Desde a época de faculdade, acabei caindo em vendas e de lá nunca mais saí. Só evoluindo de... Isso, não vou dizer quantos anos exatamente atrás, mas, porque senão nós vamos passar vergonha um pouco. Mas diríamos que é mais que a idade de vocês, que eu estou nesse negócio chamado vendas, encantamento de pessoas. Boa. A gente tem como propósito nessa temporada trazer o tema de empreendedorismo. A gente teve um primeiro episódio muito diferente com o CEO da Volters, onde ele contou a estratégia dele e também um pouco da trajetória para ele criar uma empresa hoje focada no ESG. Mas olhando um pouquinho da perspectiva da tua veia empreendedora, como é que foi a tua trajetória no início da carreira, né? E o que te levou aí para a área de vendas, acima de tudo, né? Essa vendas que tu tanto fala hoje. Eu diria que foi uma questão de montanha, de escalar montanha e se jogar de penhasco. Eu passei por 2 situações na minha vida pessoal que me levaram para essa vida profissional do qual a gente está hoje. A primeira foi casar de forma relativamente cedo na minha vida, em que eu tive que optar entre fazer a faculdade, continuar a faculdade ou ir para o trabalho, ou concomitância entre ambas as atividades, né? A opção foi pela concomitância. E aí eu lembro que eu tinha um colega de faculdade, né, cadeira de cálculo 4, sei lá o quê, na engenharia. E eu comentei com ele, eu vou ter que começar a trabalhar porque agora existe uma família, existe uma co-partícipe no negócio. E eu não faço a mínima ideia do que eu sei fazer. Aí ele disse para mim, olha, meu pai tem uma empresa, né, que representa produtos Olivetti, meu Deus do céu, isso é muito velho, né? Máquinas de escrever, elétricas, fax, etc., materiais de construção, de escritório. E o que ele mais precisa, sabe o que é? É vendedor. Se tu topa ser vendedor, eu te apresento, tu te candidatas e vamos ver o que dá. E foi aí que foi o primeiro penhasco que eu me joguei. Eu me joguei de cabeça nessa atividade e foi um período muito rico, porque eu aprendi demais. Aprendi a manter relacionamento, a desenvolver pessoas, enfim, a trabalhar de uma forma saudável, né? Pensando sempre no longo prazo. E aí foi o primeiro penhasco, vamos dizer assim, que a gente se jogou com força, com todo o objetivo possível na época. E o segundo foi quando eu saí da SAP, em função do fechamento da regional, né? Eu estou abreviando, obviamente, a história, estou partindo do princípio lá dos primórdios, do início da carreira, e já estou indo para um ápice da carreira de vendas, que é quando eu entrei na SAP, e já estou saindo dela. Aí eu tinha um penhasco, que foi a SAP fechar a Regional Sul, né, do qual eu fazia parte, e vamos dizer assim que a gente foi empurrado, né, para esse penhasco, e se jogamos de olhos vendados. Sim. E aí criamos o que veio a ser no futuro, hoje, conhecida como ITS, mas na época era um embrião, era um desejo, era um sonho, era algo, eu diria até que na época, pouco crível, que fosse dar certo. Uhum. E antes de empreender na ITS, tu teve outras empresas, né? Como é que foi isso?
Essa veia de empreendimento, de empreendedora, ela já tinha aparecido anteriormente na minha vida. Eu passei por algumas empresas vendedoras de hardware, fabricante de hardware na época da reserva de mercado brasileira, não entravam produtos internacionais, né? Então, tinha algumas empresas como Cisco, como Labo, como Cobra. Eu passei por algumas empresas dessas, de Rede, Edisa. Até um determinado momento em que eu tive, por parte de um amigo, de um conhecido, dono de uma software house, a minha primeira ligação com software, que fez uma proposta: por que tu não vem trabalhar com a gente? Por que a gente não monta uma empresa? Porque eu sou muito demandado. Meu negócio é software, mas o cliente me cobra hoje por uma solução full. Me cobra por cabeamento, me cobra por instalação de equipamentos, por setup de máquina, enfim. E aí surgiu a oportunidade. Aí, bom, aqui nós temos uma oportunidade, vamos sair, eu saí da empresa na época com a qual eu estava empregado e me joguei de cabeça novamente nesse desafio, nesse empreendimento, né? Que teve um certo sucesso, um relativo sucesso, mas aí a veia está sempre em busca de algo melhor, né? Sempre insatisfeito com a atual situação. Eu acho que é importante isso, ter esse estalo de vontade de crescimento contínuo, né? Me fez sair também, buscar novos ares, novos desafios, e foi o que eu fiz. Mas já tive, sim, um relativo sucesso, não foi um total insucesso, né? Mas não estava à altura do que eu imaginava ser o ideal para mim, o que eu estava buscando, na verdade, né? Importante. Mas foi importante como crescimento, tá? Foi a primeira vez que eu entendi o que é ser sócio, né? O que é um contrato social, quais são as regras de um contrato social, as regras de convivência entre sócios. Isso me deu muita habilidade, né? Me deu vivência para depois dar seguimento. Eu acho que quando a gente fala de ITS, a gente fala sempre de uma cultura muito forte, né? E quando a gente fala de cultura, a gente fala muito do sentimento do dono, né? E na toda a energia que o dono e o fundador conseguiu para com aquele negócio, né? Falando um pouquinho de cultura, né? Nós sempre tivemos a crença, e aí eu acho que isso é um pouco do propósito que tivemos de cuidar muito das pessoas, de ter relações íntegras, duradouras. A gente não quis nascer só para ser mais uma consultoria, a gente quis nascer para que a gente tivesse pessoas que se conectassem conosco e com os desafios dos nossos clientes e tivesse principalmente uma relação de longo prazo. E a gente quis fazer isso diferente. Qual é o teu papel na criação da cultura que a ITS tem hoje versus esse teu background, os anos atrás do que te ensinaram como vendedor? E como isso, né, trouxe a ITS para o mapa, né? Como isso também ajudou a criar a ITS de hoje, né? Com base nessas tuas experiências anteriores. É engraçado isso. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Mas isso está meio que intrínseco, né? Está meio que introjetado no teu existir, né? Da onde tu vens, quem tu és, da forma como tu foi criado, da forma que tu tinha relação com teus pais. Eu fui criado no balcão, em balcão atendendo o cliente, então eu sabia da importância do cliente, sabia disso, né? Sabia do bom relacionamento, que era importante se manter, né? De atender bem sempre o cliente, né? Então isso estava introjetado na minha veia, vamos dizer assim, né? E pessoas, obviamente, nada se faz sem pessoas, né? Talvez em função da minha origem, não diria humilde, mas mais simples, né? Em que a valorização de qualquer pessoa, independente da raça, cor, o credo, está acima de tudo. Nós temos que respeitar a pessoa enquanto ser humano, como sempre, né? Isso também, de alguma forma, nasceu introjetado, né? Isso nos levou a formatar os pilares da cultura do que viria a ser a ITS, que viria a ser a cultura hoje, posta em PPTs, né? Uhum. Determinada, publicada, né? Mas anteriormente era um sentimento apenas, né? De uma empresa sempre focada em pessoas. E isso está muito certo, né? Porque não tem como construir uma empresa de serviço, uma empresa de consultoria, que é fundamentalmente baseada em capital humano, sem ter um respeito, acima de tudo, sobre esse capital humano, né? Pensar na manutenção dessas pessoas, em valorização dessas pessoas. A gente teve um sonho, e eu confesso hoje, que ainda não está plenamente atendido, de ter um plano de participação e resultados para toda a companhia, para toda a empresa,
Ela hoje existe um plano, mas ela é limitado, né? A ideia é que chegue-se e abranja todo o time, né? Isso foi um pensamento que não nasceu modernamente depois, quando vieram os OKRs e plano de participação em resultados, enfim, não. Ele já existia isso no pensamento da nossa gestão desde sempre. Tá? Isso foi desenvolvendo, foi criando uma cultura, né? Que hoje vem a ser o que a gente está estabelecida, da forma como nós estamos estabelecidos, né? Sempre pensando em relacionamentos de longo prazo, seja com o nosso colaborador, seja com o nosso cliente, e entendemos que essa é a prática que vai levar ao sucesso. Sem isso, nós não teríamos chegado onde nós estamos hoje. Perfeito. Eu acho que tem um ponto muito importante, né? Até quando a gente teve uma pré-conversa, né, sobre o que a gente ia falar hoje, né, Luca? Tu trouxe um ponto muito importante quando tu criou a ITS e foi negociar a ITS lá com a SAP. Qual foi o teu principal diferencial quando tu foi lá? Pessoal, estou abrindo uma consultoria, né, e tu traz muito isso da relação duradoura. O que tu falou para a SAP? Qual era o teu grande diferencial enquanto consultoria naquele momento? Naquela época, as consultorias eram as BIGs, né? SAP, as consultorias SAP, e, fundamentalmente, a função delas era implantar software. Implementar o SAP, né? Na época, R3, depois veio o ECC. E tinha um mercado demandante. Então, a função dessa empresa era tão somente esta, né? Nós levamos para a SAP uma visão diferenciada. Olha, SAP, ITS, eu quero fazer todo o processo de venda, desde o processo de geração da oportunidade, trabalhar e qualificar a oportunidade, determinar a potencialidade de compra do cliente, acompanhar o cliente no ciclo de compra dele, efetuar a venda, contratar serviços, entregar serviços e prestar serviço de suporte e consultoria. Então, esse era todo o propósito. Esse foi o diferencial que nós apresentamos para a SAP, e a SAP disse, pô, isso vem 100% ao encontro do que nós estamos buscando hoje no mercado de middle market, né? Que era alguém que seja responsável por toda a jornada, toda a jornada desse cliente. E aí foi mais fácil, né? Vamos dizer assim, foi o que alavancou a possibilidade da ITS vir a se tornar um parceiro SAP, porque sem essa possibilidade, eu acredito que nós não teríamos condições de competir, porque exigiria muito investimento, né? Sim, isso vai de encontro a tudo que as consultorias na época estavam fazendo, né? Que elas contratavam consultores por projeto, e tu falou, não, eu vou contratar porque eu quero estar por dentro de toda a jornada. Então, como é que foi para ti isso, né? E totalmente contra o que o mercado estava exigindo na época, quando tu criou a ITS lá em 2002. Algumas consultorias tinham contratação de consultores fixos, né? Mas eram as big, mas a grande maioria, eu acredito que a grande maioria, trabalhava no modelo de time material, né? Sim. E nós entendíamos que isso não gerava valor. Entregar projetos... A gente falava, entregar projetos é o que gera valor para a empresa, é o que garante perpetuidade. É isso que vai fazer com que esse meu cliente seja, como nós temos hoje clientes de 20 anos de relacionamento conosco. É assim, dessa forma. Só que é um caminho extremamente árduo. Olhando para trás, eu coloco as mãos na cabeça e digo, meu Deus do céu, você fez a opção certa, mas correu um risco gigantesco. Sim. Correu um risco gigantesco de se posicionar como um provider, né, fazer uma geração de qualidade em cima de um logo, de certa forma, desconhecido, né, com pouca capacidade financeira para suportar grandes projetos, enfim. A gente no começo foi difícil, né, foi um começo bastante complicado, mas a gente conseguiu ter sucesso. Eu acho que falar sobre o começo é muito difícil, né? Quando a gente traz o começo, a gente, principalmente nesse mercado B2B, a gente sabe da dificuldade de conquistar clientes. Eles têm um ciclo de vida longo e um custo de aquisição muito alto. E muito dos negócios hoje em dia funcionam por indicação. A gente tem essa cultura no Brasil, principalmente. Quando a gente vai preencher alguns requisitos de uma RFP ou algo assim, os clientes já perguntam quais negócios da mesma indústria você já atuou. Então, a referência é importante. E olhando para trás, como é que foi essa referenciação? Como é que foi esse primeiro cliente conquistado, né? E qual foi, principalmente, o papel da SAP como parceiro estratégico para a conquista do primeiro projeto? Esse primeiro cliente veio de um relacionamento pessoal, eu diria, meu,
né, que nós tínhamos com esse cliente, que foi desenvolvido enquanto eu fazia parte da própria SAP. Eu era account executive nos últimos 2 anos, eu atendia esse cliente, então existia um relacionamento formal ali bastante importante, mais que formal, um relacionamento mais que profissional, um relacionamento pessoal, né, em que eu brincava com esse cliente: um dia tu vais comprar SAP, eu tenho certeza disso, eu só quero estar aqui no momento certo. A primeira vez que ele me ligou, ele me disse: eu tenho uma boa e uma má notícia para ti, vem aqui. A boa notícia é: eu vou comprar SAP. A má notícia é que não vou comprar no Brasil, vou comprar no México, então tu não vai vender. Mas a segunda vez que ele disse: não, agora nós estamos definidos, nós vamos comprar SAP, mas aí eu já estava fora da SAP. E se por um lado foi ruim porque eu estava fora da SAP, por outro lado foi ótimo porque isso ajudou a catapultar a ITS, né? Porque foi o primeiro grande cliente ITS, né? Em que a gente teve participação na venda, propriamente dito, no processo de venda do deal, né? Foi gigantesco, e na execução dos serviços. A SAP foi fundamental, primeiro, por vários motivos, né? Primeiro, por acreditar na ITS, acreditar no relacionamento que a ITS tinha dentro desse cliente, né? Do poder político que nós tínhamos na época, de influenciar na oportunidade. E, em terceiro, nos ajudou muito na construção da estratégia de projeto, né? Porque nós não tínhamos condições de assumir um projeto 100% logo ITS nesse cliente, porque era um cliente grande, né? Então, nós tínhamos que ter uma coparticipação da SAP, e a SAP foi vulnerável nesse sentido. Ela entrou logo a logo conosco nesse projeto, assumiu a responsabilidade conjunta. Nós entramos com os consultores, com a mão de obra, ela entrou com gerência de projeto, metodologia, e foi uma ideia que deu certo, né? Foi inovadora, eu diria, na época, né? Foi fantástico, e que acabou nos originando a nossa primeira e grande referência de projeto gigante na Serra Gaúcha, no setor automotivo, que foi muito importante para a trajetória da empresa. Hoje, para quem for visitar a ITS, tem na recepção um pequeno ônibus da Marco Polo, né, que reflete um pouquinho do que foi o nosso ITS Experience, que a gente contou essa história, essa trajetória, foi muito bacana, o quanto também a ITS é grata a esse projeto. Mas eu acho que tem alguns fatos engraçados dessa história, né? Nem tudo é lindo e maravilhoso. E tem uma história aqui de um tal de ônibus da Marco Polo. Como é que funcionou essa história de que não deixaram entrar os consultores do projeto? Eu acho que isso seria interessante de compartilhar. Eu tinha o famoso senhor Suzin. Suzin era porteiro na Marco Polo, em Anarrec. E a gente sempre chegava: senhor Suzin, deixa a gente entrar. Ele deixava a gente entrar, né? Eu lembro que na época a portaria era longe do escritório, então um dia de chuva era um horror, porque tu tinha que sair caminhando embaixo da chuva, com o guarda-chuva. Mas aí a minha vida pessoal, que eu caminhava, minha vida profissional de atendimento a clientes, né? Quando a gente vendeu o projeto, ocorreu um fato muito interessante, tu lembra bem, que foi... A gente fechou o projeto, tá bom? Fechou. A Marli, nossa CFO, que está até hoje conosco, contratou uma empresa de ônibus para fazer a logística de transporte dos consultores, né? E tinha os consultores que saíam de Porto Alegre, vinham de avião, alguns vinham de avião, outros vinham da grande Porto Alegre. Nos reuníamos em Porto Alegre, e daí partíamos de ônibus até Anarrec, até Caxias do Sul e Anarrec. E eu acho que foi na primeira semana, os consultores me ligaram, assim, desesperados, e ele ligava direto para mim, né? Porque eu era o único dentro da empresa, era eu e a Marley e um computador. O Ronquete, o que está acontecendo? Um problema, o seu Suzinho não quer deixar a gente entrar na planta. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? O seu Suzinho, não deixa, não tem jeito, isso que é proibido, e é para a gente caminhar daqui, né? E vai continuar esse procedimento caso a gente não troque o ônibus. O quê? Caso a gente não troque o ônibus. Mas por que será? Na verdade, o que aconteceu é que o ônibus era da concorrência. Meu Deus. E era proibido entrar um ônibus da concorrência dentro da planta Marco Polo, é óbvio, né? Mas imagina, né? Imagina se a gente ia lembrar disso, porque era um ônibus de uma empresa terceirizada, quarteirizada, vamos dizer assim, né?
A gente jamais ia imaginar isso, mas foi um episódio muito engraçado. Seu Suzin barrando o projeto SAP. Meu Deus. Quase deu um gap ali, né, no seu Suzin. Mas eu queria conversar, acho que antes de falar um pouco sobre o futuro, que a gente quer entender também como as novas tecnologias estão impactando no desenvolvimento da própria SAP e do próprio papel do canal de vendas. Eu queria aproveitar essa tua fala sobre pessoas, né? Tu falou algumas pessoas, e a gente sabe que pessoas hoje... ninguém é insubstituível, né, dentro de uma jornada, de uma empresa. Eu acho que cada um é o único dentro do papel que desenvolve, mas tem pessoas que foram importantes durante essa tua trajetória e do crescimento da própria empresa. E eu queria entender como essas pessoas foram importantes para a construção dos alicerces e para que a ITS fosse do tamanho que ela é hoje, da referência que ela é hoje dentro do mercado de tecnologia SAP no Brasil. Até na busca de sócios também, né? Que chegou um sócio ali também no meio do caminho, né, Paulo? Eu fico com receio de te responder isso, porque ao nomear pessoas eu vou correr certamente no erro de esquecer de algumas, que foram muito importantes, independente do cargo que elas tiveram. Né? Nós tivemos consultores que nos tiraram de situações muito difíceis de projetos. Nós tivemos gerentes de projeto que nos tiraram de situações complicadas, que foram super importantes. Né? Então, tivemos inúmeras pessoas que foram super importantes na construção desse negócio. Agora, sem sombra de dúvida, né? Quando tu fala em pessoas que foram importantes, que são importantes e que estão conosco até hoje, e espero que continuem conosco, né? Eu não poderia deixar de citar a Marley, que dividiu comigo um computador, uma salinha, que foi o início, o embrião de tudo. Não poderia esquecer do Sérgio, que se incorporou depois conosco, né? que é vamos dizer assim, é um pilar, vamos dizer assim, estruturante da empresa, né? Uma capacidade gigantesca, seja como pessoa, como profissional, né? Como técnico, enfim, todas as qualidades possíveis e imagináveis, até para me entender nos momentos mais difíceis. Um amigo ali nas horas, né? Grande amigo nas horas difíceis. Eu não poderia esquecer um Vicente, né, que começou conosco sendo gerente de projeto pela SAP no projeto Marco Polo e depois se incorporou ao time. A Priscila, que hoje tem a segunda passagem, mas teve uma primeira passagem importante dentro da empresa, hoje está conosco também. Mais modernamente o Sandro, o Parkev, enfim. Vocês percebem que quando eu começo a citar nomes, eu começo a ter com certeza vou errar, vou cometer a bobagem, esquecer de nomes importantes que estiveram conosco, que foram super importantes, às vezes foram cirúrgicos num determinado momento, num determinado projeto, numa determinada situação de negócio, né? E foi importante para nós. Naquele momento foi super importante, gerou uma oportunidade de crescimento. Né? Agora, essas são pessoas que estão conosco. Todos, acho que exceção feita ao Sandro e a Priscila, que está no Sandro, que entrou recentemente. Recentemente que eu falo, eu até me perdi, mas... uns 5, 6 anos eu já? acho que o Sandro já faz uns 5 anos, né? E a Priscila que está na segunda passagem, os demais estão há mais de 10 anos conosco. Né? Então, fazem parte, com certeza, desse crescimento e dessa responsabilidade que nós fizemos até agora. Né? Sim. Essa fala é muito importante, né? Que dividiu o computador com a Marley. Eu acho que tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é: qual o momento que tu teve a percepção de, nossa, agora ficou sério? Que tu saiu ali de 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, e hoje a ITS está com mais de 300 colaboradores. Quando é que tu viu que houve um crescimento e que tu agora já estava cuidando de muitas pessoas? Né? Pois é. Que pergunta. Essa é uma pergunta boa, mas ela é difícil de ser respondida, sabe? Talvez eu devesse dividi-la em fases, né? Eu te diria que a gente chegou rapidamente à situação o negócio ficou sério quando a gente começou já no início, com esse projeto da Marco Polo, depois o projeto da Santa Casa, que veio quase em concomitância de migração, de implantação. Ou seja, do dia para a noite a gente saiu de 5, 6 consultores para 40, 50, e a responsabilidade de manter 50 famílias. Isso é o que passava na minha cabeça. E como é que eu faço quando eu terminar esse projeto? E como é que eu pago a folha de pagamento? Como é que eu tenho a certeza que eu vou ter financeiramente dinheiro para pagar a folha desse pessoal?
Porque isso seria o fim da empresa, né? Atrasar uma folha de pagamento como uma empresa de serviço, isso é o fim. Então, essa foi uma primeira fase assim, que foi o primeiro estalo, né? Agora, nós tivemos estalos, né? Quando a gente teve que passar do modelo de comando e controle para um modelo de mais gestão de pessoas, linguagem mais colaborativa, enfim, mais proximidade, a gente perdeu um pouquinho o contato físico, amigar, de dia a dia com as pessoas que a gente tinha em todos os projetos, eu ia em todos os projetos. Esse foi um segundo ponto que eu disse, nossa, nós crescemos. Eu não conheço mais todos que trabalham comigo. Já houve tempos que eu conhecia, hoje não conheço, pelo contrário. As pessoas me conhecem, eu não conheço. Então, talvez esse tenha sido o segundo estalo, né? E a pandemia acelerou muito isso também, né? Contratando gente de fora do estado. Depois disso, a pandemia, com certeza, né? Aliás, a pandemia me trouxe também um estalo nosso, como vocês estão grandes, né? Quando a gente conseguiu fazer rollout de uma indústria de SAP para uma planta industrial nova para um cliente inteiramente remoto, isso deu um estalo do tipo assim, puta, a empresa é grande, a empresa tem processo, a empresa tem metodologia e funciona, tem competência. Isso foi na pandemia. Enfim, é difícil responder essa tua pergunta com uma situação única, né? Nós tivemos várias situações. Agora mesmo, né? A gente tem um corpo estruturado de diretoria, tem presidência, vice-presidência, tem um corpo estruturado de diretores, né, que tem autonomia para executar serviço, estar próximo do cliente. E isso também me diz assim, pô, nós estamos grandes. Sim. Nós estamos com perfil de empresa grande, já estamos estruturados para crescimento. E dentro disso, tem parcerias estratégicas além da SAP, né? O próprio Google, a própria AWS, que já estão aí com a gente, né? Muito bem lembrado. Porque quando uma Google diz o seguinte, eu sim, Ron, EITS, eu quero ser teu parceiro e permito que você... Eu penso dessa forma, tá? É com muita honra que a gente aceita se colocar como parceiro da Google e colocar um logo da Google no meu site. Então, isso é super importante. Eu acho que isso gera valor para a empresa, né? Sim, exatamente. E também dá uma sustentabilidade para o negócio, né? Olha quais parceiros estão com a gente. São parceiros grandes, sim, parceiros globais. O quanto que isso também traz como um reflexo importante para os nossos clientes, para os nossos parceiros, até para os próprios colaboradores também. Como é que tu enxergou isso, né? Sim. Quando começou a chegar um Google, uma AWS, sim, o que tu viu de movimento, assim, de mudança? Isso é fantástico, né? Outro momento que a gente esteve grande, né, que a gente citou grande, agora é a conquista desse selo, Great Place to Work, né? De PTW. Isso é fantástico, né? Era algo que... A minha única condição desde o início, quando a Priscila trouxe, de HO trouxe isso para a gente, eu digo, nós temos que fazer esse processo desde que não seja apenas para se ter. Tem que ser verdadeiro, o selo, né? Tem que ser verdadeiro, algo genuíno. E acredito que chegamos lá. Agora nós estamos em busca de renovar essa participação, né? Então, isso também me diz, também me traz uma mensagem, tipo, vocês estão grandes. Uhum. Exatamente. E está no momento certo também, né? Uhum. Porque a ITS hoje já está fazendo 22 anos aí, uhum, e a gente continua ainda tendo colaboradores que gostam de trabalhar com a ITS, né? Isso é muito importante. Por outro lado, também, pelo ponto de vista de clientes, né? Fica pensando clientes hoje que a gente pode ostentar a nossa lista, né? Também nos diz o seguinte, pô, vocês estão gigantes, né? A gente tem uma parcela de responsabilidade, por exemplo, numa indústria global como a Steel, em fazer a implementação do template global aqui no Brasil. Isso nos traz uma responsabilidade, nos traz uma referência que, a meu entendimento, é gigantesca. Exatamente. Praticamente, nós competimos com as big, né, globais, que são parceiros globais, com 2 parceiros globais da Steel. Nós somos a única empresa regional, nacional, a participar do BID, e acabamos ganhando. Então, isso nos traz uma responsabilidade e nos fala da nossa índice de maturidade, né? Enquanto provedora de serviço. E tem tudo a ver com aquele relacionamento que tu falou no início, né? Tem tudo a ver. O Steel é um cliente que nós, acho que ostentamos, vamos dizer assim, há mais de 10 anos, né? Sempre com algumas participações pontuais, por vezes mais importantes, menos importantes, mas sempre presente nesse cliente e sempre de determinado sucesso. Perfeito. Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa, né? A gente falou sobre história, a gente falou sobre maturidade de empresa de serviço, a gente falou sobre parceiros, a gente falou sobre clientes, acima de tudo.
Mas se a gente for olhar um pouco na perspectiva de tecnologia, né? A gente olha para a SAP. A SAP, nas últimas gestões, teve uma mudança de posicionamento, saindo muito de aquisição de pequenas empresas, startups, e agora olhando muito para o que eles sabem fazer bem, que é o ERP, né? Onde a SAP cresceu, nasceu. E hoje tem uma estratégia muito clara do Clean Core e também de novos mercados, como o próprio SAP S/4HANA Public Cloud, e trazendo mais à tona, elucidando mais ainda o papel do canal dentro do mercado. Olhando para o futuro, qual tu acha que é o papel do canal SAP nos próximos 5 anos? Boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta super importante, né? Que tem várias variantes de resposta, né? Mas a principal delas eu diria que é levar essa mensagem da SAP global para este cliente, né? De que, em primeiro lugar, o mais importante é um Clean Core, ou seja, um projeto standard, baseado no standard, né? E desenvolvimento de especificidades da indústria ou do próprio cliente através de extensões, né? Para que seja possível nós termos uma velocidade de projeto de implementação, que o cliente consiga fazer um retorno de investimento muito mais rápido, né? Para que a gente pense em migrações, projetos de migração muito mais fáceis, sustentáveis, né? Manter um ambiente com muito mais sustentabilidade ao longo dos anos. Então, acho que essa é a principal mensagem, tá? Porque o cliente hoje tende, né? Até hoje é um cliente que tende a construir os seus barraquinhos, né? A ter seus desenvolvimentos, seus puxadinhos, né? E isso gera um ambiente complexo de gerir, complexo de manter, complexo de migrar, né? Não é por nada que tu vê iniciativas como a própria Steel, novamente, desenvolvendo que desenvolveu um template global de S4 e está implementando em todos os países, obviamente com alguma outra especificidade local, mas dentro de um Clean Core standard, do que é standard, considerado standard para a Steel, globalmente, né? Então, esse é um movimento super importante que vem ao encontro do movimento de migração de soluções de on-premise para soluções de cloud, né? Então, acho que esse é o desafio, então. Cada vez mais olhar para negócios em nuvem, né? Sem sombra de dúvidas. Olhar para negócios em nuvem e ter a especialidade de determinadas indústrias, construir extensões que sejam multiuso para vários clientes, construir apps que possam ser utilizadas e agreguem valor ao negócio do cliente, como é o nosso, por exemplo, nosso SFA, a parte do nosso produto de manutenção, EPM, né? Então, nós temos que avançar nessa geração dessa biblioteca, assim como a gente tem que avançar na geração das extensões, procurando sempre manter um clean core da solução. Essa biblioteca de apps, somada com a biblioteca de extensões, isso vai nos gerar a perpetuidade da empresa nos próximos anos. Aí tem um ponto, né, Ronquete? Tu sempre fala que o atendimento é imprescindível, mas a questão da qualidade é uma coisa que tu não negocia também, né? Não. Então, é uma coisa assim, que eu acho que tu pode trazer aí para quem está nos ouvindo também. Como é que foi esses projetos quando a gente fala de atendimento, de qualidade? O que tu trouxe isso como um ponto super importante? Que tu não negociava isso com os nossos consultores, com o nosso time interno. Pessoal, isso são coisas que eu não negocio. Qualidade na entrega e um excelente atendimento. Isso sempre é um objetivo macro, né? Do ponto de vista de uma empresa de serviços. Ela tem que estar baseada em cima de qualidade, né? Em cima de entrega de projetos o mais próximos do ideal, do que o cliente considera a área de conforto. A gente sabe que o projeto é um projeto que não há, vamos dizer assim, um certo desgaste, é quase impossível da gente ter, né? Que é um projeto, primeiro eu tenho que pedir licença para entrar na casa do cliente. Então, quando eu entro na casa do cliente, geralmente a gente derruba alguma cadeira. O cliente... Não é confortável, né? Não é confortável ter alguém dentro da tua casa, né? Não é. Então, por si só, é um ambiente de um certo estresse, Então, a gente tem que saber trabalhar nisso. Por isso que a gente tem investido muito fortemente nos últimos anos em termos de relacionamento de conta,
e como é que eu desenvolvo o pós-venda, como é que eu gero processos que levem o cliente a uma zona de conforto, enfim, e como é que eu amplio a qualidade do projeto. Né? O que eu quis dizer com isso é que nem sempre a qualidade é um objetivo, apesar de ser um objetivo da ITS, esse é um objetivo que tem que ser dividido, compartilhado com o nosso cliente. Né? Muitas vezes ele tem que ter cultura para entender isso, né? E muitas vezes isso não é possível. Às vezes, quando toca no bolso, o cliente tem alguma restrição, né? Mas, enfim, a gente teve uma época que a gente entregava a qualidade a todo custo, a qualquer custo. Uhum. Né? Isso, pensando no início, fazia todo sentido, porque a gente precisava ter referências em cima de referências, em cima de referências. Para crescer, né, justamente. Para crescer. Né? Hoje a gente entrega a qualidade, não é a todo custo, a gente entrega a qualidade ao custo do cliente, do que ele pretende pagar, do que ele gostaria de pagar, com o budget, principalmente do cliente. O que ele entende também de qualidade, né? Uma coisa é o que a gente entende, outra coisa é o que o cliente entende também, né? Isso, o que ele está preparado também para receber. Sim. Né? Aí tu falou uma palavra muito importante, né? Essa mudança de mindset também que os próprios vendedores tiveram que ter para se organizar dentro das contas, porque a gente sai de uma venda de produto on-premise para uma venda de cloud, onde a adoção é muito importante. O cliente ele pode quebrar o contrato, ele acaba tendo mais poder de decisão numa hora dessas, que um projeto não vai bem, ele pode trocar o fornecedor de uma maneira mais rápida. Isso é fundamental. Eu diria que quem não apostar nesse projeto, nesse atendimento contínuo, vai quebrar a cara. Porque, como o Luca falou, o cliente basta um comunicado SAP dizendo eu não quero mais esse parceiro, pronto, está resolvido o problema. Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque a nossa remuneração hoje enquanto SAP, enquanto canal SAP, também depende, ela está vinculada a esse nível de qualidade de atendimento futuro. Sim, a experiência total do cliente em toda a jornada, né? Em toda a jornada. Sem contar que tem uma renovação de contrato, né? Tem pela frente. Então, tu tem que ser hábil e tem que estar 100% focado, ou seja, tu tem que estar sempre, permanentemente focado na entrega de qualidade para o cliente final. Para que ele nunca tenha dúvidas de que ele faria tudo novamente, porque vai haver um momento em contrato, no final do contrato dele, seja de 3, de 5, de 6 anos, de 7 anos, sei lá, em que ele vai ter que fazer uma opção de novo pela renovação. O que é super interessante, porque o Ronquete começou falando que o diferencial dele enquanto empreendedor era participar de toda a jornada, e hoje a SAP cobra isso dos parceiros, que o parceiro tem que estar em toda a jornada. Cobra. Então, isso é super interessante. Porque pensando assim, o vendedor ele acaba tendo um perfil até mais técnico e menos comercial ao longo do desenvolvimento do tempo. Ele precisa entender um pouco mais do negócio do cliente, o porquê ele está contratando aquela ferramenta de CX e como isso vai impulsionar o processo de vendas, como vai ajudar a aumentar a rentabilidade e se depois a implementação ajudou ou não a aumentar a rentabilidade, o porquê para que ele possa ele mesmo aprender nas próximas vendas e entender como proporcionar uma experiência melhor. E customizar também, né, a solução em cima da necessidade. Ou falar, não é isso aqui não vai te entregar o que tu está querendo. Né? Porque às vezes acontece muito durante os projetos das empresas contratarem, esperarem X e receberem Y, mas tem um papel ali que por trás é estratégico do vendedor. Né? É uma atividade mais consultiva, né? Isso. Muito mais consultiva. De parceria com o gerente de projeto ao longo da execução, principalmente. Tem que ter um controle rígido dos KPIs do projeto, né? Da execução, da utilização das ferramentas, fazer uma gestão de portfólio, gestão do escopo do projeto, enfim, tem que apoiar em todos esses sentidos. Perfeito. Eu costumo brincar que eu não saberia mais ser vendedor. Tá muito Mudou além muito. de mim. Mudou muito. E hoje eu acho que é importante também, a gente teve um kickoff recente sobre a área de inovação e pré-venda, e eu acho que é importante falar o quanto a gente investe nessa área de inovação, nessa área de pré-venda, porque ali está a nossa propriedade intelectual, as pessoas que ajudam nesse processo antes, durante e pós-projeto SAP. Isso eu entendo que é um diferencial da ITS, mas o porquê disso? Porque a proposta sempre foi participar de todo o ciclo de venda, desde o início do cliente. Desde o ciclo de vida desse cliente, né? Participar de toda a jornada. Bom, para eu participar da jornada de venda, eu tenho que entender com profundidade qual é a demanda do cliente, quais são as dores, quais são as especificidades da indústria, como é que eu atendo a esse determinado mercado. Bom, eu não consigo fazer isso tirando o consultor de projeto para atender determinada pré-venda. Eu não vou ter performance,
né? Eu vou fazer mal, eu vou entregar com baixa qualidade. Então, o que se optou na época é ter uma área de inovação, que hoje é modernamente chamada de inovação, mas no início dos primórdios a gente chamava de área de pré-venda. Então, tinha uma área de pré-venda, que eram profissionais, né? No billable, que isso para uma consultoria é difícil, né? São profissionais que estão ali. Eu não estou bilando ele dentro do cliente, né? Ele é, entre aspas, custo. Na verdade, não é custo, é gerador de receita, mas enfim. E em que ele está parado, estudando, entendendo o cenário do cliente e vendo a melhor forma como a gente vai atender. Eu diria que um projeto bem arquitetado, uma pré-venda bem feita, quanto mais aprofundada possível, que o cliente tenha percepção, consiga se enxergar dentro do SAP Futuro, é a garantia de um projeto futuro bem executado. Facilita muito mais o caminho. Então, por isso que se investiu sempre forte nessa parte da pré-venda, né, que depois, modernamente, virou inovação, time de inovação, né, porque a pré-venda gerou projetos que geraram templates, geraram extensões ITS, tem que ser feita uma organização dessas ferramentas todas para que tenham usabilidade novamente em novos projetos, enfim, a gente tenha sucesso nisso, né? Então, essa área foi crescendo, foi tomando uma importância gigantesca dentro da empresa, né? É uma área de conhecimento e ela é o coração da empresa e o coração do futuro hoje. O que garante a nossa perpetuidade, né? Com então, certeza. é uma área que olha para mercado. Então, até os produtos que a gente fez, né, Luca? Tu que participou um pouquinho dessa jornada aí, foi construído diretamente ali no BTP da SAP, então a gente já estava olhando um pouco para isso também, né? Muito para isso. Muito para isso. Perfeito. Acho que a gente pode falar um pouquinho de futuro, né, Luca? Olhando um pouquinho para futuro e extensões, a gente fala muito dessa estratégia do Clean Core. Hoje a ITS, sim, tem uma fábrica de software voltada um pouquinho para esse entendimento das necessidades dos clientes fora o RP tradicional, né? A SAP sim tem investimento em tecnologia, mas ela sim está cada vez mais acreditando no potencial dos parceiros para criar os seus próprios produtos. Queria que tu falasse um pouquinho mais da estratégia da ITS para esse assunto que é tão relevante hoje para o mercado, porque a gente, quando a gente vai para os clientes, a gente encontra certos desafios de negócio, às vezes tem soluções prontas no mercado, mas que o grande desafio é o próprio projeto de integração. A gente sabe da complexidade que é mexer com o SAP. A gente sabe que não é qualquer um que consegue fazer. Mesmo tendo novas tecnologias, o próprio BTP já tem algumas funcionalidades específicas para fazer as integrações de forma nativa, mas sempre é um projeto, sempre traz a dificuldade. E o consumidor está mais exigente também, né? O cliente também está cada vez mais exigente. Então, qual é o papel dessa fábrica de software para trazer essa autonomia para o cliente, né? Ela vai ser... Bom, como é que eu vou dizer isso? Ela vai ser a ITS do futuro. Tá? Eu vou ter que co-criar com esse meu cliente, eventualmente. Vou ter que desenvolver apps juntamente com ele, desenhar, pensar ao lado dele, lado a lado. Eu vou trazer para a fábrica de software para fazer uma entrega planejada para esse determinado cliente. E isso vai virar uma base instalada ITS, vamos dizer assim. Então, isso tem um fator preponderante sobre tudo. A geração das apps e as extensões de projeto, né, com as especificidades de indústria, esses dois itens serão o nosso futuro, garantia de sustentabilidade a longo prazo, como eu já disse anteriormente. Agora, isso não será possível se a gente não transformar a ITS numa empresa com o nosso propósito de ser um objeto de desejo para o profissional SAP trabalhar, né? Então, nós temos que ter a capacidade de poder receber, né, de ter uma receptividade das pessoas, que as pessoas queiram, façam questão de trabalhar na empresa. Então, o nosso objetivo a longo prazo, vamos dizer assim, óbvio que é ter fábrica, entregar extensões, desenvolvimento de apps, cocriação com o cliente, enfim, está participando cada vez mais do índice de ciclo de vida do cliente, desse cliente, mas isso de nada é possível se eu não tiver um ambiente interno dentro da empresa, né, que seja altamente receptivo, altamente de qualidade, seja uma empresa dos sonhos, como a gente fala, para todo profissional do mercado queira trabalhar dentro da ITS. É assim que a gente se propõe nos próximos
sei lá, 4, 5 anos. Hoje já existe isso, esse objetivo já existe, nós estamos construindo, trilhando um caminho, não é fácil. Esse é um objetivo bastante alto, que exige muito da estrutura, mas é o que nós vamos em busca dele. Ótimo, ótimo. É sempre inspirador te ouvir. Eu acho que a ITS, eu tenho certeza que a ITS do tamanho que ela está hoje é um reflexo de toda a trajetória e decisões que tomou em conjunto com essas pessoas tão importantes. E a gente entende a importância das pessoas para construir a nova ITS, né, Gi? Eu acho que tem um caminho grande pela frente, a gente precisa valorizar muito as pessoas, principalmente no mundo pós-pandemia, a gente precisa ser mais exigente conosco mesmo, com os nossos líderes, para que eles estejam preparados para essa jornada, né? Desafio é grande. Desafio é grande, a gente queria te agradecer, inspirador te ouvir, sempre muito bom, e espero que também a turma aí do outro lado goste, né, Gi? A gente faz com muito carinho esse conteúdo. Exatamente. E te agradecer, eu não sei se... Queria te convidar para um minuto final, para as palavras finais que tu tem aqui, para falar, para encerrar esse episódio com chave de ouro, né? Nós estamos grandes, né, pessoal? Nós até temos ITS Cast. Temos um cast. Viu só a segunda temporada já. Já temos uma nova funcionária do ITS Cast. Nova contratada. Nova contratada. É trainee. Trainee. Seguindo a linha do trainee comercial lá, a gente prevendo o que o ITS está fazendo, a gente também tem uma trainee no cast. Mas, assim, sobre a ITS, nós estamos super estruturados. Existe uma gestão que está se aprimorando ano a ano. Nós estamos buscando insights de externos também, de qualidade, que venham agregar valor ao nosso projeto de crescimento. Acho que as pessoas que estão conosco estão há muito tempo, então isso gera uma amálgama super importante na gestão da empresa. Estamos aprendendo, obviamente, né? O mundo pós-pandemia mudou, então a gente tem tropeços que a gente precisa corrigir, é importante, tem desafios, né? Mas esses desafios nós vamos passá-los um a um. Né? E esse é o nosso jeito, né? Nossa forma. Empreender sempre foi, de alguma forma, se cercar das melhores pessoas possíveis, melhores profissionais, e é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando ter um time de gestores à altura do desafio, por sua vez, ter um time de líderes, né, de profissionais, enfim, que estejam engajados nessa capacidade de crescimento, nesse objetivo de crescimento, e nós vamos chegar lá. Né? Através de um crescimento orgânico, mas nós vamos chegar lá. Né? Nós já estamos prontos para galgar um novo passo. Né? E eu imagino que isso venha. O ano de 2024 é um ano que promete super bem. Estamos iniciando super bem, né? Com grandes fechamentos, com grandes deals, grandes clientes. Eu acho que vai ser um divisor de novo, vai ser um salto, vai ser um divisor de águas novamente dentro da história. E é isso que a gente acredita, tá bom? Muito obrigado pelo convite e sempre que vocês quiserem eu estou aqui agora mais tranquilo. Eu senti que não dói nada. Depois do primeiro episódio não dói nada. Depois do primeiro episódio é bem mais tranquilo. Estamos animados. Obrigado pelo teu tempo, foi inspirador ouvir a tua história. Gil, obrigado por ser minha co-host e sempre me apoiar nos projetos. Ao pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, muito obrigado. Esse foi o segundo episódio da segunda temporada. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, nos seguir no Instagram, principalmente no LinkedIn. A gente fica por aqui, acompanhe também no nosso canal do YouTube. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!